No coração da Europa Oriental, o conflito ucraniano continua a se desenrolar com complexidade e intensidade, atraindo o foco do mundo e remodelando os cenários geopolíticos. Ao nos aprofundarmos nos últimos acontecimentos, nos encontramos em 12 de agosto de 2024, em meio a um campo de batalha de manobras estratégicas e mudanças táticas. A situação continua intensa e em constante mudança, com as forças ucranianas e russas envolvidas em uma luta implacável pelo controle. Hoje exploramos as frentes críticas desse conflito: Kursk, Torsk e Nova York, onde as marés da guerra diminuem e fluem com consequências dramáticas. Em Kursk, uma atividade significativa continua a se desenvolver. Os movimentos de ambos os lados transformaram essa região em um teatro de importância estratégica. As forças ucranianas fizeram avanços notáveis, testando os limites das defesas russas e, em alguns casos, esses ganhos foram substanciais. No entanto, a situação permanece fluida, com confrontos dinâmicos que desafiam ambos os lados a se adaptarem rapidamente. A linha de frente é um testemunho da resiliência e da determinação de ambos os exércitos, cada um disputando o domínio em uma zona contestada. Enquanto isso, a frente de Torsk se tornou um ponto focal da estratégia militar. As forças ucranianas executaram uma retirada estratégica de determinadas posições, uma decisão que reflete tanto os desafios quanto os riscos calculados inerentes à guerra moderna. Essa retirada não ocorreu sem custos, pois a Ucrânia cedeu algumas de suas fortificações. No entanto, esse movimento também abre novas possibilidades de reagrupamento e contraofensivas, mostrando o intrincado jogo de xadrez em jogo. O terreno é pontuado por áreas urbanas e defesas naturais, o que o torna um campo de batalha complexo, onde cada decisão é importante. No fronte de Nova York, os riscos são igualmente altos. O exército russo orquestrou um movimento de pinça, aproveitando suas posições para cercar estrategicamente as forças ucranianas. Essa manobra, se bem-sucedida, pode alterar o equilíbrio de poder na região. As tropas ucranianas enfrentam uma pressão significativa enquanto navegam nessa situação precária, ressaltando a natureza de alto risco da guerra nessa área. Entretanto, como em todos os empreendimentos militares, o resultado está longe de ser certo, com cada lado se esforçando para superar o outro em uma competição de estratégia e resistência de alto risco. As histórias humanas entrelaçadas no contexto estratégico mais amplo tornam esses acontecimentos particularmente interessantes. Os soldados de ambos os lados não estão apenas executando ordens, mas estão vivendo as realidades angustiantes da guerra. Cada decisão tomada pelos comandantes tem implicações diretas para os homens no terreno, que enfrentam desafios diários de sobrevivência, camaradagem e dever. A resiliência e a bravura demonstradas por esses indivíduos são um testemunho do espírito indomável que caracteriza aqueles que se encontram no meio do conflito. Ao explorar essas frentes, também encontramos os elementos tecnológicos e logísticos que desempenham um papel crucial na guerra moderna. Drones de vigilância, imagens de satélite e inteligência em tempo real são apenas algumas das ferramentas que se tornaram indispensáveis nesse conflito, moldando estratégias e resultados de maneiras sem precedentes. Essas tecnologias não apenas aprimoram as capacidades das forças militares, mas também introduzem novos desafios, pois ambos os lados se esforçam para manter uma vantagem tecnológica em um campo de batalha em rápida evolução. Ao digerirmos esses acontecimentos, é essencial considerar as implicações geopolíticas mais amplas. A guerra ucraniana não é apenas um conflito regional, ela tem ramificações que ultrapassam as fronteiras, influenciando as relações internacionais, a estabilidade econômica e a segurança global. Os riscos vão além do campo de batalha imediato, com nações de todo o mundo observando atentamente, cada uma com seus próprios interesses e cálculos estratégicos. A questão permanece: como esse conflito evoluirá nos próximos dias, semanas e meses? Quais estratégias serão decisivas e quem acabará levando a melhor nessa disputa de alto risco? Como observadores, somos levados a refletir sobre as complexidades da guerra e a resiliência daqueles que estão envolvidos em seu controle implacável.
O drama que se desenrola nas linhas de frente da Ucrânia serve como um lembrete pungente do espectro sempre presente do conflito em nosso mundo, desafiando-nos a refletir sobre a busca da paz em meio ao caos da guerra. Com esses pensamentos, nós o convidamos a permanecer envolvido, assistir e aprender, à medida que a história continua a se desenrolar. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão. Fique atento às futuras atualizações, nas quais continuaremos a explorar a intrincada dinâmica desse conflito fundamental. Até lá, cuide-se e mantenha-se informado. À medida que continuamos nossa exploração do conflito ucraniano, a intrincada dinâmica da guerra se revela de maneiras inesperadas. As paisagens estratégicas de Kursk, Torsk e Nova York não são apenas marcos geográficos, mas arenas fundamentais onde o futuro dessa guerra está sendo determinado. Os riscos são altos e os resultados incertos, pois as forças ucranianas e russas se envolvem em uma luta implacável pelo controle. Em Kursk, a situação continua particularmente intrigante. Recentemente, o exército russo conseguiu recapturar a localidade de Sneg, expulsando as forças ucranianas em uma demonstração de destreza tática. Essa área, que antes estava sob controle ucraniano, tornou-se novamente um foco de atividade militar. A capacidade de recuperar essas posições destaca a natureza fluida do controle territorial nesse conflito, em que ganhos e perdas podem ocorrer em rápida sucessão. No entanto, o futuro dessa área permanece incerto, já que ambos os lados se preparam para o que poderia ser um grande confronto na localidade de Darling. Relatórios sugerem que as forças ucranianas estão se preparando para uma batalha significativa, com o objetivo de recuperar o terreno perdido e estabelecer uma base mais forte nessa região disputada. Fontes russas e ucranianas indicam que os preparativos estão em andamento, preparando o cenário para o que poderia ser um momento crucial no conflito mais amplo. Enquanto isso, a frente de Torsk continua a apresentar desafios únicos. Fontes ucranianas relataram uma retirada ampliada, cedendo terreno estrategicamente para evitar o cerco das forças russas. Essa manobra, apesar de abrir mão de algumas posições defensivas, pode permitir que a Ucrânia consolide suas forças e se prepare para futuros confrontos. A decisão de se retirar não foi tomada de ânimo leve, refletindo o complexo cálculo da estratégia militar, em que o momento e o posicionamento são fundamentais. A perda de fortificações, especialmente aquelas construídas antes da invasão russa de fevereiro de 2022, marca uma mudança significativa no cenário defensivo. No entanto, essa retirada também sinaliza uma possível mudança de tática, já que a Ucrânia busca se adaptar à situação em evolução no terreno, demonstrando resiliência diante da adversidade. A frente de Nova York também está testemunhando desenvolvimentos significativos. O uso estratégico de movimentos de pinça pelo exército russo visa cercar as forças ucranianas, uma tática projetada para cortar as linhas de suprimento e forçar uma retirada. Essa abordagem, se bem-sucedida, poderia mudar o equilíbrio de poder na região, colocando mais pressão sobre as tropas ucranianas. No entanto, o resultado permanece incerto, pois a complexidade da guerra urbana e a resistência das defesas ucranianas representam desafios formidáveis para os avanços russos. A interação entre estratégia, tecnologia e engenhosidade humana é evidente em cada uma dessas frentes. A guerra moderna é caracterizada pela integração de tecnologia de ponta e táticas de combate tradicionais. Drones de vigilância, inteligência em tempo real e armamentos avançados tornaram-se parte integrante das operações militares, influenciando o curso das batalhas e moldando as estratégias de ambos os lados. Esses avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em que aprimoram as capacidades, também introduzem novos desafios, pois ambos os exércitos se esforçam para manter uma vantagem tecnológica. O conflito na Ucrânia não é apenas um confronto de exércitos, mas um teste de vontade, estratégia e resistência. As decisões tomadas pelos comandantes em campo têm implicações de longo alcance, afetando não apenas o resultado imediato das batalhas, mas também o moral e a resistência de suas tropas. Cada manobra, cada engajamento é um risco calculado, assumido com o conhecimento de que os riscos vão além do campo de batalha.
Ao examinarmos esses acontecimentos, é fundamental entender o elemento humano em jogo. Os soldados de ambos os lados não são entidades sem rosto, mas indivíduos que enfrentam as duras realidades da guerra. Suas histórias de bravura, sacrifício e resiliência acrescentam uma dimensão profundamente pessoal à narrativa estratégica mais ampla. A coragem e a determinação demonstradas por esses indivíduos são um testemunho da capacidade do espírito humano de resistir mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O conflito ucraniano também serve como um forte lembrete das implicações geopolíticas mais amplas da guerra. Não se trata apenas de uma luta regional, mas de um conflito com ramificações globais. Os olhos do mundo estão voltados para a Ucrânia, enquanto as nações navegam pelo delicado equilíbrio entre diplomacia, interesses econômicos e preocupações com a segurança. O resultado desse conflito, sem dúvida, influenciará as relações internacionais, moldando alianças e prioridades estratégicas nos próximos anos. Ao refletirmos sobre o futuro da guerra ucraniana, ficamos com perguntas que desafiam respostas fáceis. Como esse conflito evoluirá? Quais estratégias serão decisivas e quem acabará levando a melhor? Essas são perguntas que nos convidam a refletir sobre as complexidades da guerra e a busca permanente pela paz. À medida que continuamos a observar e analisar, esperamos fornecer percepções que aprofundem nossa compreensão desse conflito em andamento. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de exploração e descoberta. Fique atento às novas atualizações, nas quais continuaremos a nos aprofundar na intrincada dinâmica desse conflito fundamental. Até lá, tome cuidado e mantenha-se engajado à medida que desvendamos a história em evolução da guerra ucraniana. Ao chegarmos ao segmento final de nossa exploração do conflito ucraniano, vamos nos aprofundar nos elementos estratégicos e humanos que definem essa guerra. Os campos de batalha de Kursk, Torsk e Nova York são mais do que meros locais. Eles são epicentros de um conflito que continua a desafiar os limites da estratégia militar e da resistência humana. Em Kursk, a fluidez das linhas de frente é um lembrete constante da natureza sempre mutável dessa guerra. As forças ucranianas demonstraram uma adaptabilidade notável, executando ataques rápidos e operações de infiltração que testam as defesas russas. Essas manobras, embora nem sempre resultem em ganhos territoriais permanentes, servem para perturbar e desorientar as forças adversárias, destacando a engenhosidade tática que caracteriza a guerra moderna. Os recentes relatos de avanços ucranianos em direção à localidade de Belaya ilustram as complexidades desse conflito. Embora algumas fontes sugiram avanços significativos, a realidade costuma ser mais matizada, com cada avanço enfrentado por contramedidas e recalibrações estratégicas. Essa interação dinâmica de ataque e defesa ressalta o intrincado jogo de xadrez que se desenrola no terreno, onde cada movimento é calculado com precisão e propósito. Enquanto isso, na frente de Torsk, a retirada estratégica das forças ucranianas continua a ser um ponto focal de análise. Essa decisão, ao mesmo tempo em que abre mão de algumas posições fortificadas, permite uma reorganização das forças, possivelmente preparando o terreno para futuras contraofensivas. A perda de fortificações pré-invasão marca uma mudança significativa no cenário defensivo, mas também abre novos caminhos para a inovação tática e a resiliência. Os confrontos em andamento destacam o delicado equilíbrio entre risco e recompensa na estratégia militar, em que o momento e o posicionamento são fundamentais. A frente de Nova York continua sendo um palco de intensa atividade militar, com as forças russas empregando movimentos de pinça para cercar as tropas ucranianas. Essa tática, que visa acortar as linhas de suprimento e forçar retiradas, apresenta desafios significativos para as defesas ucranianas. No entanto, as complexidades da guerra urbana e a resiliência dos defensores continuam a moldar o resultado de cada combate, demonstrando a natureza multifacetada desse conflito. Ao examinarmos esses desenvolvimentos, fica claro que a guerra ucraniana não é apenas um confronto de exércitos, mas um profundo teste de estratégia, vontade e resistência. A integração de tecnologia avançada com táticas de combate tradicionais transformou o campo de batalha, influenciando o curso das batalhas e moldando as estratégias de ambos os lados.
Drones de vigilância, inteligência em tempo real e armamentos sofisticados tornaram-se ferramentas essenciais na guerra moderna, aprimorando as capacidades e introduzindo novos desafios. Esses avanços tecnológicos ressaltam a complexidade do conflito, em que ambos os lados se esforçam para manter uma vantagem tecnológica em um ambiente em rápida evolução. No entanto, em meio aos cálculos estratégicos e às inovações tecnológicas, o elemento humano permanece na vanguarda. Os soldados de ambos os lados enfrentam as duras realidades da guerra, e suas histórias de coragem, sacrifício e resiliência acrescentam uma dimensão profundamente pessoal à narrativa mais ampla. Suas experiências nos lembram da capacidade duradoura do espírito humano de perseverar diante da adversidade, oferecendo uma reflexão pungente sobre os custos e as consequências do conflito. A guerra ucraniana também serve como um forte lembrete de suas implicações geopolíticas mais amplas. Não se trata apenas de uma luta regional, mas de um conflito com ramificações globais, influenciando as relações internacionais e moldando as prioridades estratégicas. Os olhos do mundo estão voltados para a Ucrânia, enquanto as nações navegam pelo delicado equilíbrio entre diplomacia, interesses econômicos e preocupações com a segurança. Ao refletirmos sobre o desenrolar dos acontecimentos, ficamos com perguntas que desafiam nossa compreensão da guerra e da paz. Como esse conflito evoluirá? Quais estratégias serão decisivas e quem acabará levando a melhor? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre as complexidades do conflito e a busca duradoura pela estabilidade em um mundo marcado pela incerteza. Ao concluirmos nossa exploração, convidamos você a permanecer envolvido, a assistir e a aprender, à medida que a história continua a se desenrolar. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão. Fique atento às futuras atualizações, nas quais continuaremos a explorar a intrincada dinâmica desse conflito fundamental. Até lá, cuide-se e mantenha-se informado, pois estamos nos esforçando para aprofundar nossa compreensão da guerra ucraniana e suas implicações de longo alcance. Continuando nossa jornada pelo conflito ucraniano, nos encontramos em um cenário marcado pela complexidade estratégica e pela resiliência humana. Os campos de batalha de Kursk, Torsk e Nova York são mais do que apenas pontos em um mapa. São arenas onde o futuro dessa guerra está sendo forjado. Enquanto as forças ucranianas e russas se envolvem em um combate implacável, os riscos continuam altos e os resultados incertos. Na região de Kursk, a situação continua a ser particularmente difícil. A recente recaptura de Snag pelo exército russo demonstra sua habilidade tática, fazendo as forças ucranianas recuarem e destacando a fluidez do controle territorial. Essa área, antes sob o comando ucraniano, agora é um ponto focal de atividade militar. A capacidade de recuperar essas posições ressalta a natureza imprevisível desse conflito, em que sucessos e reveses ocorrem em rápida sucessão. O futuro de Kursk permanece incerto, enquanto os dois lados se preparam para o que poderia ser um confronto significativo em Darling. Relatórios sugerem que as forças ucranianas estão se preparando para uma grande batalha, com o objetivo de recuperar o terreno perdido e estabelecer uma presença mais forte. Fontes russas e ucranianas indicam que os preparativos estão em andamento, preparando o cenário para um momento crucial no conflito mais amplo. Enquanto isso, a frente de Torsk apresenta desafios únicos. Relatórios de fontes ucranianas indicam uma retirada estratégica, cedendo terreno para evitar ser cercado pelas forças russas. Essa manobra, apesar de abrir mão de algumas posições defensivas, pode permitir que a Ucrânia se reagrupe e se prepare para futuros confrontos. A decisão reflete o cálculo complexo da estratégia militar, em que o tempo e o posicionamento são fundamentais. A perda de fortificações, especialmente aquelas construídas antes da invasão russa de fevereiro de 2022, marca uma mudança significativa no cenário defensivo. No entanto, essa retirada também sugere uma possível mudança de tática, à medida que a Ucrânia se adapta à situação em evolução, demonstrando resiliência na adversidade. A frente de Nova York também está testemunhando desenvolvimentos significativos. O uso estratégico de movimentos de pinça pelo exército russo visa cercar as forças ucranianas,
uma tática projetada para cortar as linhas de suprimento e forçar uma retirada. Essa abordagem, se bem-sucedida, poderia mudar o equilíbrio de poder na região, colocando mais pressão sobre as tropas ucranianas. No entanto, o resultado está longe de ser certo, pois a complexidade da guerra urbana e a resistência das defesas ucranianas representam desafios formidáveis para os avanços russos. A interação entre estratégia, tecnologia e engenhosidade humana é evidente nessas frentes. A guerra moderna integra tecnologia de ponta com táticas de combate tradicionais. Drones de vigilância, inteligência em tempo real e armamentos avançados tornaram-se parte integrante das operações militares, influenciando o curso das batalhas e moldando as estratégias de ambos os lados. Esses avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em que aprimoram as capacidades, também introduzem novos desafios, pois ambos os exércitos se esforçam para manter uma vantagem tecnológica. O conflito na Ucrânia não é apenas um confronto de exércitos, mas um teste de vontade, estratégia e resistência. As decisões tomadas pelos comandantes têm implicações de longo alcance, afetando não apenas o resultado imediato das batalhas, mas também o moral e a resistência de suas tropas. Cada manobra, cada engajamento é um risco calculado, assumido com o conhecimento de que os riscos vão além do campo de batalha. É fundamental compreender o elemento humano em jogo. Os soldados de ambos os lados não são entidades sem rosto, mas indivíduos que enfrentam as duras realidades da guerra. Suas histórias de bravura, sacrifício e resiliência acrescentam uma dimensão profundamente pessoal à narrativa estratégica mais ampla. A coragem e a determinação demonstradas por esses indivíduos são um testemunho da capacidade do espírito humano de resistir mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O conflito ucraniano também serve como um forte lembrete das implicações geopolíticas mais amplas da guerra. Não se trata apenas de uma luta regional, mas de um conflito com ramificações globais. Os olhos do mundo estão voltados para a Ucrânia, enquanto as nações navegam pelo delicado equilíbrio entre diplomacia, interesses econômicos e preocupações com a segurança. O resultado desse conflito, sem dúvida, influenciará as relações internacionais, moldando alianças e prioridades estratégicas nos próximos anos. Ao refletirmos sobre o futuro da guerra ucraniana, ficamos com perguntas que desafiam respostas fáceis. Como esse conflito evoluirá? Quais estratégias serão decisivas e quem acabará levando a melhor? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre as complexidades da guerra e a busca permanente pela paz. À medida que continuamos a observar e analisar, esperamos fornecer percepções que aprofundem nossa compreensão desse conflito em andamento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de exploração e descoberta. Fique atento às novas atualizações, nas quais continuaremos a nos aprofundar na intrincada dinâmica desse conflito fundamental. Até lá, tome cuidado e mantenha-se engajado enquanto desvendamos a história em evolução da guerra ucraniana. À medida que nos aprofundamos no conflito ucraniano em andamento, a intrincada dinâmica e os profundos elementos humanos continuam a se revelar. Os campos de batalha de Kursk, Torsk e Nova York não são apenas locais estratégicos, mas também o coração de um conflito que está testando os limites da estratégia militar e da resistência humana. Em Kursk, a fluidez das linhas de frente serve como um lembrete constante da natureza em constante evolução dessa guerra. As forças ucranianas demonstraram uma capacidade de adaptação notável, empregando ataques rápidos e táticas de infiltração para desafiar as defesas russas. Essas manobras, embora nem sempre garantam ganhos territoriais permanentes, servem para perturbar e desestabilizar a oposição, destacando a engenhosidade tática que define a guerra moderna. Relatos recentes de avanços ucranianos em direção a Belaia ilustram as complexidades desse conflito. Embora algumas fontes sugiram avanços significativos, a realidade costuma ser mais sutil, com cada avanço encontrando contramedidas e recalibrações estratégicas. Essa interação dinâmica de ataque e defesa ressalta o intrincado jogo de xadrez que se desenrola no terreno, onde cada movimento é calculado com precisão e propósito. Na frente de Torsk, a retirada estratégica das forças ucranianas
continua sendo um ponto-chave de análise. Essa decisão, ao mesmo tempo em que abre mão de algumas posições fortificadas, permite a reorganização das forças e, potencialmente, prepara o terreno para futuras contraofensivas. A perda de fortificações para a invasão marca uma mudança significativa no cenário defensivo, mas também abre novos caminhos para a inovação tática e a resiliência. Os engajamentos em andamento destacam o delicado equilíbrio entre risco e recompensa na estratégia militar, em que o momento e o posicionamento são fundamentais. A frente de Nova York continua sendo um palco de intensa atividade militar. As forças russas empregam movimentos de pinça em uma tentativa de cercar as tropas ucranianas, com o objetivo de cortar as linhas de suprimento e forçar retiradas. Essa tática apresenta desafios significativos para as defesas ucranianas, mas as complexidades da guerra urbana e a resiliência dos defensores continuam a moldar o resultado de cada combate. Isso demonstra a natureza multifacetada do conflito, em que a estratégia, a tecnologia e a engenhosidade humana desempenham papéis cruciais. A integração de tecnologia avançada com táticas de combate tradicionais transformou o campo de batalha. Drones de vigilância, inteligência em tempo real e armamentos sofisticados tornaram-se ferramentas essenciais na guerra moderna, aprimorando as capacidades e introduzindo novos desafios. Esses avanços tecnológicos ressaltam a complexidade do conflito, em que ambos os lados se esforçam para manter uma vantagem tecnológica em um ambiente em rápida evolução. No entanto, em meio aos cálculos estratégicos e às inovações tecnológicas, o elemento humano permanece na vanguarda. Os soldados de ambos os lados enfrentam as duras realidades da guerra, e suas histórias de coragem, sacrifício e resiliência acrescentam uma dimensão profundamente pessoal à narrativa mais ampla. Suas experiências nos lembram da capacidade duradoura do espírito humano de perseverar diante da adversidade, oferecendo uma reflexão pungente sobre os custos e as consequências do conflito. A guerra ucraniana também serve como um forte lembrete de suas implicações geopolíticas mais amplas. Não se trata apenas de uma luta regional, mas de um conflito com ramificações globais, influenciando as relações internacionais e moldando as prioridades estratégicas. Os olhos do mundo estão voltados para a Ucrânia, enquanto as nações navegam pelo delicado equilíbrio entre diplomacia, interesses econômicos e preocupações com a segurança. Ao refletirmos sobre o desenrolar dos acontecimentos, ficamos com perguntas que desafiam nossa compreensão da guerra e da paz. Como esse conflito evoluirá? Quais estratégias serão decisivas e quem acabará levando a melhor? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre as complexidades do conflito e a busca duradoura pela estabilidade em um mundo marcado pela incerteza. Ao concluirmos nossa exploração, convidamos você a permanecer envolvido, a assistir e a aprender, à medida que a história continua a se desenrolar. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão. Fique atento às futuras atualizações, nas quais continuaremos a explorar a intrincada dinâmica desse conflito fundamental. Até lá, cuide-se e mantenha-se informado, pois estamos nos esforçando para aprofundar nosso entendimento sobre a guerra ucraniana e suas implicações de longo alcance.